noite. Amo essa música. Uhul! Dani! Uhul! Tirar minhas cartinhas aqui. Hoje estamos de brand new. Vamos ver qual vai ser a cartinha. Oi, Dai! Será qual vai ser a cartinha de hoje? Ha! Hero Dragon. Propósito. Você vai conseguir. Venho fortalecer sua determinação para que você vença todos os desafios até atingir o seu objetivo. Ai, que lindo! Isso aqui tá emocionada. Olha, eu vou até repetir. Você vai, porque é pra vocês também, viu, meninas? Você vai conseguir. Venho fortalecer sua determinação para que você vença todos os desafios até atingir o seu objetivo. Hero Dragon. Muito lindo, né? E aí, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre manifestando a prosperidade. Aninha chegou! Maravilha! Maravilhosa a carta, né? Ah, deixa eu falar pra Aninha que a Aninha chegou agora. Acabei de tirar essa carta, Aninha. Hero Dragon. Olha só o que ela fala. Você vai conseguir. Venho fortalecer sua determinação para que você vença todos os desafios até atingir o seu objetivo. Ó, pra gente. Carta do propósito. Tudo a ver, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar rapidinho, para quem até for assistir também no IGTV depois, o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre manifestando a prosperidade. Fiz um resuminho aqui do que a gente vai falar, tá? Então, hoje vai ser uma live aulinha também. Então, se vocês quiserem, já pega caderno, caneta, porque vai ser bastante conteúdo. Tá baixo meu áudio? Oi. Vocês estão me ouvindo? Oiê. Beleza. Que a Aninha falou que meu áudio tá baixo, já desliguei até aqui o Spotify pra... Beleza, então. Obrigada, Dan. Então, hoje a gente vai falar de manifestando a prosperidade. Obrigada, Leti. Então, hoje a gente vai falar manifestando a prosperidade. E aí a gente vai falar o que realmente é a manifestação e a cocriação da realidade. Os princípios da manifestação, leis universais, a escala de Hawkins, mente consciente, mente subconsciente, como que é a manifestação para o Theta Healing, para a física quântica, e o que a gente já manifestou e o que bloqueia as manifestações também, porque é muito importante a gente saber o que causa esses bloqueios, tá? Vou convidar agora então a Aninha para eu falar um pouquinho já com ela. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Apareceu. Beleza. Então, deixa eu já começar aqui. Opa! Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Como é que você tá, meu amor? Ai, tô bem, e você? Tô Saudade já, né? Então, deixa eu falar como a gente se conheceu pra galera, né, entender um pouquinho. Eu e a Aninha, a gente se conheceu no curso de instrutor de Theta Healing. Quando a gente estava lá no curso maravilhoso que a nossa amada Vaiana estava dando pra gente. A gente fez online, ela estava lá em Montana. Eu estava aqui em São Paulo. Você estava na Bahia, né, amiga, que você mora? Isso, Bahia. Bahia, maravilhosa. E aí, muito engraçado, porque eram o quê? Umas 300 pessoas fazendo no online. E aí, nas aulinhas do Zoom, eles colocam sempre em duplas pra gente fazer trocas, né? Trocas de sessão. E aí a gente se conheceu e foi, tipo, né? Amor à primeira vista, né? Tipo, a gente já se fez maior contato, e a gente viu Anjo da Guarda, e a gente fez leitura. Já fizemos um monte de coisa. E desde então que a gente, né, tá sempre uma ajudando a outra, falando com a outra.
E aí eu propus, né? Vamos falar de manifestação, vamos falar do nosso Teta Healing. E a Aninha topou. E eu queria, então, que você se apresentasse para a galera também, que não te conhece. Bom, gente, eu sou a Ana, né? Ana Meire, mas hoje eu falo Ana Luz. E sou instrutora de Teta Healing, terapeuta. Estou aí seguindo essa jornada de autoconhecimento maravilhosa, que é um universo transformador. E estou em casa, né? Fiquei com essa amiga linda, família de alma, que é a Dea. Com certeza. Poderosa, próspera, Ai, maravilhosa. próspera. E um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. E pegue o caderninho, caneta, que a Dea Que vai hoje, arrasar nessa aulinha. bora lá falar de Bora! manifestação, de cocriação da realidade. Então, eu queria falar para vocês, né, o que é manifestar, né? O que é manifestar? Manifestação é a gente trazer para nossa realidade aquilo que já existe no universo. Então, é incrível. O poder da manifestação e da cocriação da realidade é muito isso, né? Já existe em vários níveis, existem a gente já com tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente deseja já existe no universo. Então, a gente materializa através do nosso poder do pensamento, que a gente vai falar direitinho, mas a gente é trazer para a Terra tudo aquilo que a gente já quer, que já existe em algum nível. Né, Aninha? O que você fala sobre manifestação também? Isso mesmo, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente manifesta o dia inteiro, a gente manifesta o tempo todo. E essa manifestação, ela tem duas vertentes, né? A gente pode trazer para nossa realidade tanto coisas positivas quanto coisas negativas, né? Aquela Sim. ideia que a gente fica, eu sou pobre, murmurando, a vida é difícil. Então, o que é que o universo vai trazer para você? Dificuldade, escassez. Né? Do Sim. mesmo jeito que você for falar para o universo, sou rica, sou próspera, sou abundante. Então, ele vai te trazer o quê? Potência, né? Vai trazer mais potência para sua vida, porque você está criando a realidade que você quer. O universo, ele não entende o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ele é neutro. Vibração, né? É tudo da Isso, nossa vibração, né? E exatamente. assim, Então, uma coisa que eu quero também trazer para todo mundo, que é um direito divino nosso manifestar, que é da nossa natureza, sabe? A gente já veio para cá com esse direito divino, né? O que a Aninha falou, seja para a gente manifestar as coisas boas e as coisas não legais também, porque, né, tudo é a nossa vibração, mas é nosso direito divino, sabe? Então, assim, mas a gente requer um treino também, né? Por isso que é tão importante a gente começar a entender primeiro, porque até antes de eu também ser terapeuta e tudo, eu nem sabia que existia manifestação, nem sabia que a gente tinha esse poder e a gente tem, né? Então eu queria trazer para todo mundo que sim, é possível e que é um direito divino nosso, né? E o que é ser co-criador, né? Eu também acho essa palavra muito incrível. O que é ser co-criador? O que é co-criar? Na minha visão também, a cocriação é como... O que é ser coautor? Né? Coautor é quando você escreve um livro junto com outra pessoa. Então, assim, Deus deu as ferramentas para a gente escrever a nossa vida, porém, ele está, obviamente, do nosso lado o tempo inteiro, ajudando a gente, auxiliando. Porém, quem escreve a vida somos nós. Então, a gente traz a questão da autorresponsabilidade também. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra são escolhas nossas, através do nosso livre-arbítrio, que é uma lei universal também. Que o livre-arbítrio, o que é? É a gente escolher. A gente escolhe o tempo inteiro, seja para as coisas boas, seja para as coisas não boas, ou quando a gente também acha que não quer escolher nada, fica em cima do muro, também é uma escolha, né? Eu falo isso porque, assim, eu tenho umas clientes que ficam, mas eu não tenho opção. Mas eu não tenho escolha. Tem. A gente está escolhendo o tempo inteiro, né? Até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo, escolhe né? não escolher, né? Né? Então é isso, assim, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, que a cocriação é isso. É, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem autorresponsabilidade pela nossa vida. Por isso que é tão importante a gente também virar adulto, né? Porque quando a gente é adulto, a gente consegue fazer as escolhas certeiras. Quando a gente é criança, quando a gente deixa, às vezes, a criança ferida tomar conta da nossa vida, a gente faz birra, a gente não quer ver, acha que não tem escolha. Por isso que é tão importante a gente virar adulto mesmo, sabe? Encarar a vida com responsabilidade. E aí o coach também me trouxe muito essa questão de
trazer responsabilidade para nossa vida, para a gente sim, a gente já é adulto, então a gente faz as melhores escolhas para nossa vida ou não, né? Então, se a gente também não faz boas escolhas, vamos, né, assumir e estamos aqui para a gente ressignificar tudo também, né? Essa é a parte boa. Se a gente, de repente, não está vibrando numa frequência que a gente gostaria, é só respirar e vambora, sabe? Cancela, vê quais são as crenças, o que tá pegando pra gente fazer recriar tudo, né? É justamente isso que você falou, né? A responsabilidade de mudar, né? A gente pode trazer, mas a gente também pode mudar isso aí, né? Então é ter a responsabilidade, não colocar a responsabilidade Maravilhoso. no outro, né? Não deixar para que outra pessoa tenha essa responsabilidade. Não, vamos lá, fui eu que criei, foi eu que trouxe. Esses dias mesmo me aconteceu um fato aqui, né? E assim que a pessoa me falou, olha, não vai dar certo aquilo que a gente fez, que a gente combinou e tal. E aí eu falei, putz, criador, eu já entendi. Eu sei a verdade para mim. Então, automaticamente, eu ressignifiquei aquilo, né? Fui perguntar qual o aprendizado, o que eu estava aprendendo com aquilo, e mudar a história, mudar a energia, mudar a vibração, porque a energia ela não vai sumir, ela vai mudar, Não, transformar, né? Então, é. é isso que também, E né? isso é uma lição, assim, na física quântica que é incrível. Que, tipo assim, a energia, ela tá aqui, ela não muda. É como se fosse a água, né? Que tem sólido, líquido, gasoso. Não é outra água, são estados que ela vai se transformando, vai se transmutando. A energia também, né? Então, por isso que, assim, a autorresponsabilidade é tudo. Se a gente tá se sentindo, né, que não tá legal, o que a gente vai fazer com isso? Vai ficar o dia inteiro arrastando aquele peso, se sentindo mal, ou tipo, vai, né, centrar, ver o que está acontecendo de verdade dentro de você para ressignificar tudo isso, né? E aí tem um ponto, né? Como ressignificar tudo isso, né? A pessoa pergunta, e como é que eu vou fazer? Existem várias formas, né? Várias técnicas. Hoje a gente trabalha, né? Com o autoconhecimento. O autoconhecimento é inúmero. O Theta Healing é uma técnica fantástica. Eu acho que é uma das mais completas, porque ela vai Sim, lá na raiz, no fundo, né? Na causa sim, do problema e te traz a consciência para mudar. Realmente. é, Existem várias outras formas de você fazer isso. O importante é você conseguir e você buscar algo para sair daquele lugar, né? De vitimização, né? De julgamento do outro, de colocar responsabilidade no outro, de estar, como a Dé falou, arrastando correntes, murmurando, né? Que na Bahia a gente fala muito murmurar. é, Murmurando o tempo mas é bem inteiro, isso mesmo, né? né? Então vai em frente, busca, vai procurar, procura ajuda, né? Chama alguém para te ajudar, mas não fica naquele lugar, porque isso é uma das coisas, você vai falar ainda, né? Mas já dando um spoilerzinho, que atrasa a sua manifestação e sua prosperidade, né? Ela vai travar o Totalmente. seu bloco de energia. Sim, totalmente. É. Depois a gente vai falar mais sobre as crenças e como a gente traz esses paradigmas e tudo aqui para gente, como que isso, com certeza, a gente não consegue manifestar, porque é muito isso, né? A gente fica preso, a gente não consegue sair do lugar. Então, aí sim, entra o autoconhecimento, e foi até um videozinho que eu fiz ontem, né? Tipo, que o autoconhecimento é para a vida inteira. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente, né, para toda a vida, para sempre, a gente vai ter que fazer o autoconhecimento, tanto a gente como terapeuta, quanto todas as pessoas, a gente sempre vai ter que olhar para dentro, ver o que está acontecendo, né? Não tem outro jeito, cara, não tem outra saída. A gente tem que olhar para dentro e a resposta sempre está dentro da gente, né? É o que você falou, assim, não dá para a gente terceirizar, não dá para colocar a culpa no pai, na mãe, no marido, no presidente da república, não. É a gente trabalhar na gente mesmo, porque a resposta sempre está dentro da gente, né? E uma coisa também que eu queria trazer para vocês sobre a cocriação, que na física quântica tem uma equação, que é o pensar, o sentir, o agir, e você agindo é que traz resultado. Porque muita gente fala assim, precisa ser para ter. Mas na verdade a gente precisa ser para ter, mas se a gente também não agir, não vai vir nada, né? Não vai ter resultado. Então, assim, é muito importante para manifestar que, assim, a gente pensa positivo, a gente sente, a gente visualiza, isso é tudo muito importante. Porém, a gente precisa agir. Não é ficar sentado esperando que vai cair do céu. A gente está no 3D, a gente está na terceira dimensão com o planeta Terra, com o planeta da ação. Então, eu queria também deixar para vocês que a gente precisa sim agir, não é ficar sentadinho, sabe, esperando. É a gente tá aqui para se movimentar, né, Aninha?
Isso, né? O universo faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, né? Exatamente, Cada um tem seu exatamente, pedacinho lá exatamente. de responsabilidade. Amiga, Exatamente. abrindo rapidinho aqui, né? A Bel perguntou como mudar o pensamento. Ah, Vá, responda. sim. Você quer que eu responda? Sim, com certeza. Como mudar o pensamento, né? Na verdade, assim, o que eu sinto, né? Que é exatamente isso que eu falei. A gente pensa, a gente sente e a gente age e tem um resultado. Então, assim, o pensamento é a primeira etapa. A partir do momento que você pensa, você manda uma informação para o seu coração, que é bem para o seu chakra cardíaco, e ele manda, ele vibra, né? E manda toda essa informação para o seu campo eletromagnético. Então, se você pensa negativo, se você tem um pensamento de culpa, de ressentimento, que é baixíssima frequência na escala, que eu até vou mostrar para vocês, na escala Hawkins, e é isso que você começa a emanar no seu campo eletromagnético, é isso que você começa a atrair para você. Então, quando você sentir que está pensando em alguma coisa negativa, você já pensa assim, cancela, criador, ou o que você acreditar, cancela em mim, e você já pensa ao contrário. Sei lá, se você sentiu, sei lá, inveja de uma menina, da bolsa da menina, tipo, não, olha, agradeço, faz o oponopono, mas cancela isso dentro de você. Não fica alimentando isso, porque às vezes a gente fica pensando e começa a alimentar, e aquilo vai crescendo, às vezes era um pensamento tão pequenininho, de repente você tá o dia inteiro, tipo, se sentindo pesado por causa que você fez um pensamentinho. Então, assim, o que eu mesma faço comigo? Cancelo, ou se eu for alguma coisa que dá para eu pedir perdão, eu peço perdão, ou se não, peço perdão para mim mesma e intenciono que eu estou pedindo perdão para a pessoa também. Faço um oponopono e já ressignifico. E me perdoo também, sabe? Que tá tudo bem a gente ter pensamentos negativos, a gente tá aqui, a gente vai ter, não tem como, sabe? Uma hora ou outra Humanos, a né? gente vai cair a frequência e tá tudo certo. Aí assim entra a outra responsabilidade para mudar, né? Sentir, perceber, que às vezes também ainda rola que a gente nem percebe, né? Que tá com aquela vibração, que a gente já tá tão acostumado, né? A gente às vezes tá tão acostumado a pensar negativo mesmo, que vira rotina, né? Então, a primeira coisa, se você sentiu que você tá pensando muito negativo e principalmente que a sua volta tá vindo coisas, situações desafiadoras na sua vida, é sinal que você tem que ressignificar mesmo. É trocar, pedir para cancelar e trocar, sabe? Fazer o ponopono, que é pedir perdão, agradecer, eu te amo, sou grata, sabe? E mudar tudo isso. Você vai ver como é que a sua frequência já vai mudar, né? Deu para entender? Foi a Vel, né, que perguntou. Isso. E só complementando, Deu? amiga, Fala agora, vai aí, Aninha. só complementando uma coisa legal que você falou, né? Às vezes quando a gente pensa assim, ah, tô com inveja de alguém, ou porque alguém tá, né, de alguma coisa, você também abençoa a pessoa, né? Você Sim, abençoa. E às vezes você vai pensar assim, né? Algo que eu tô falando de mim, porque eu passei por essa fase de falar, com isso não dá certeza. certo, eu vou abençoar a pessoa, mas se eu tô sentindo outra coisa, abençoa mesmo assim, agradece mesmo assim, porque o cérebro ele vai entender, seu subconsciente vai entender o positivo, né? Então já saindo do Sim, racional e vindo aqui pro coração, né? Pro sentimento. E você vai começar cancelando uma vez, cancelando duas, você vai cancelar zilhões de vezes durante o dia com seus pensamentos negativos. Até você se colocar nesse estado de presença, né? Que é o que é agora, de sim, você analisar onde você está, se perceber. Você vai cancelar milhões de vezes. Depois você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você vai ver que os sim, pensamentos negativos, ele vai reduzindo também conforme a sua vibração vai mudando. Só para fechar. sim. Não, total, e é muito isso, né? E eu sei que no início, né, quando a gente tá no início do processo do autoconhecimento, que a gente começa, é o que você falou, a gente vai cancelar 1 milhão de vezes, né? Vai escorregar aqui, vai levantar ali, mas tá tudo bem. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, a gente já começa a diminuir. Outra coisa, tipo, às vezes tem gente que fofoca, que faz fofoca, e não sei o que, gosta de ver aqueles programas meio que também baixa com a frequência e tal. Então, aos poucos, a gente começa a dar uma limpada, assim, na nossa vida, sabe? Para a gente começar a atrair tudo, assim, de bom para a nossa vida, né? Então, a gente tem que estar sempre atento com o que está à nossa volta, o que dá para a gente ir podando, que às vezes dá uma drenada na nossa energia também, sabe? Porque isso tudo, às vezes, atrapalha o nosso pensamento também, o nosso sentimento, né? Quando a gente
tá perto de pessoas também que são um pouco negativas e que ficam naquela vibe. Então, assim, é legal a gente sempre dar uma olhada no nosso entorno, porque às vezes não é só o nosso pensamento. São coisas que a gente está captando pelo nosso campo energético, que não é nem seu. Ou crenças também, que às vezes do nada surgem para você, que também não são suas, é hereditário, é genético e tal. Então, assim, a gente tá olhando o tempo inteiro, sabe? Mas esse pensamento é meu mesmo, sabe? Cancele tudo e tal, mas aí você olha, você se observa, vê por que que ele tá surgindo também, para você começar a puxar lá de dentro. É igual casquinha de cebola, né? É igual cebola. A gente vai tirando umas camadinhas, umas camadinhas, umas camadinhas, até chegar, que é o que a gente vai falar depois do Digno, das crenças aqui que o Tata Healing faz. Mas só para entender. Aí você vai começando a entender os porquês. Por que que eu tô pensando tanto nisso? Por que que eu acho que dinheiro é ruim? Por que que eu acho que o dinheiro é a raiz de todo mal? Por que que eu acho que a prosperidade não vem para mim? Por quê, sabe? Então aí você começa a se perguntar, começa a entrar lá dentro, lá profundo, para você ver o que que realmente está dentro de você. E esse trabalho é árduo, sabe? Não é tão fácil assim, porque é ruim, é chato, às vezes é muito doloroso, a gente não quer ver, mas é necessário, né? E aí entra a questão do adulto, sabe? Da gente ser responsável e querer se melhorar a cada dia, né? Exatamente, é desafiador, né? Se autoconhecer é muito desafiador. Se a gente não tiver, assim, a vontade, o querer dentro da gente, a clareza de propósito de que quer mudar, realmente se torna inviável, porque você vai desistir no meio do caminho. Então, você tem que ter Sim, muita clareza do propósito, né? Você tem que ter muito discernimento do que você quer, né? Muita certeza. Ah, como é que eu tenho essa certeza? Olhando todo dia, o que te faz levantar da um cama, dia né? por dia, né? Um dia de E cada um vez, um dia de dia. cada vez, o que te faz levantar, Com né? certeza. Não, com certeza. E eu até quando, né, quando a gente começa um tratamento com as clientes e tal, eu até falo assim, olha, vai chegar uma hora que você vai querer desistir, porque é nosso, cara. A gente não quer olhar para aquilo, a gente não quer sentir dor, a gente não quer, tipo assim, ficar na zona de conforto. E o nosso cérebro quer que a gente fique na zona de conforto. A nossa mente quer deixar a gente na zona de conforto, não quer que a gente expanda, não quer que gaste energia, né? Então chega um momento que é normal a gente querer desistir. Eu passei por isso, com certeza a Ana também passou por isso. Pensei, ah, não Sim, quero mais isso não, quero mais olhar isso não, chega, não. Mas, cara, e aí entra a questão de ter um propósito, vamos lá, estamos aqui para evoluir, sabe? Então é a gente se olhar mesmo todo santo dia, não tem escapatória. E aí, até eu quero falar, né, em relativo também à energia, é que tudo é energia. Tudo. Qualquer universo, tudo é energia. E aqui no nosso planeta Terra, né? Aqui é tudo composto de átomos. Átomos é energia. Por quê? Porque tem um núcleo, tem o próton, tem nêutron, tem elétron, e dentro do núcleo do átomo tem energia pura. Então, todos nós somos de energia. Então, às vezes, as pessoas tipo, não querem acreditar. Ai, não, esse negócio de energia. Gente, se não tivesse energia, a gente não tava falando agora aqui. Eu em São Paulo, a Aninha na Bahia, sabe? Tipo, luz elétrica, a gente não vê a energia, mas ela existe, cara. A gente é energia, tudo é energia, a plantinha é energia, sabe? A água, a caneta, tudo é energia e tem consciência, tá? Tudo tem consciência. Tudo que existe aqui nesse planeta Terra tem consciência e a gente tem que entender isso, sabe? Que, por exemplo, a gente no Theta Healing, ao avançar, né, dos cursos, a gente sim acessa o superior de planta, dos animais, sabe? A gente faz download numa cama, numa cadeira, para se sentir mais confortável. Então, gente, eu quero também deixar para vocês, e a Aninha também com certeza vai reiterar, que tudo nesse universo de meu Deus é energia e tem consciência e tá todo mundo evoluindo. Seja um cristal, seja uma planta, tudo, né, Aninha? com certeza. Não, você disse tudo aí, né? Tudo se move através da energia, né? Senão, às vezes a gente não vê, mas sim. E todo objeto tem consciência, né? A gente pode. Todo objeto, esse copo tem consciência, qualquer coisa, sabe? E aí, por que que eu tô falando isso também?
Porque o nosso campo eletromagnético, né? Então, assim, nós somos energia, então a gente tem um campo eletromagnético à nossa volta. Inclusive, a gente consegue fazer medição do nosso campo, da nossa aura. Muitas pessoas falam aura também, né? E isso é a nossa assinatura. É a nossa assinatura, como se fosse a impressão digital. A gente tem essa nossa assinatura no nosso campo eletromagnético. E isso é mutável. Era isso que a gente estava falando. Tipo, se você fica pensando muito negativo, só vendo filme, notícia, aquela coisa de baixa frequência, o seu campo eletromagnético vai ficar assim, vai ficar todo escuro. Se você começa a ter alegria, paz, pensar em coisas boas, né? A sua aura começa a ficar de outra coloração e aí sim você começa a atrair as coisas boas para você. Porque o nosso planeta, o universo, na verdade, tem a lei universal que é a lei da atração. Então, assim, a semelhante atrai semelhante. Então, se eu tô vibrando, a meu campo eletromagnético tá beleza, tá super bem, eu só vou atrair essas sensações para minha vida, né? Agora, se eu tô vibrando no medo, na escassez, por exemplo, tem pessoas que morrem de medo de ser assaltadas. Pensa tanto, pensa tanto, pensa tanto que vai ser assaltada. Batata vai ser assaltada. Porque ela tá cocriando aquilo na vida dela, ela tá emanando no campo dela tudo isso. Então, eu queria falar isso para vocês também, que para vocês prestarem muita atenção mesmo no que vocês pensam, no que vocês sentem, porque a gente tem a nossa assinatura digital aí, a nossa assinatura eletromagnética, que se tiver ruim, vai atrair essas situações desafiadoras para a sua vida. E se tiver ok, vai vir prosperidade, abundância, encontrar as pessoas bacanas na sua vida, né? Então é isso também que é importante, é ficar ligado na nossa assinatura eletromagnética. Exatamente, nada é coincidência, né? Você falou de atrair, realmente. O que é que faz atrair? Vamos dizer, nós duas, por exemplo, né? Estamos Sim, vibrando na mesma sintonia, né? Buscando a mesma foi. coisa, a energia. Então, se encontra, não tem, o universo ele vai atrair para próximo da gente o que a gente vibra, o que a gente tem ali no coração, né? A Abel perguntou uma coisa legal, né? Se tudo é energia, como conversar com as coisas? Vem pro Teta Healing que a gente vai te ensinar. E olha, e conversa, viu? Eu Coisa assim, eu também ficava, né, antes de conhecer tudo isso. descrente, né? A gente fica meio assim, né? Não, não é possível. Mas, gata, quando você entra, que você vê, é incrível, sabe? Porque assim, a nossa célula tem o nosso DNA, né? E o nosso DNA, foi o que a Aninha falou, ele transmuta, ele altera, e a gente começa a atrair tudo aquilo que a gente quer e as pessoas que nossa família de alma também. Então, assim, a gente consegue, cara, a gente consegue. Seja colocar a sua energia numa água para você tomar também, para você se curar, para você se purificar e fazer isso também para as pessoas na sua casa. E você conversa com tudo. Com as plantinhas, quando a gente está no Teta Healing, a gente conversa, tem uma aula específica que a gente conversa com as plantinhas, conversa com o anjo da guarda, né? Eu e a Ana, a gente fez esse exercício no nosso curso de instrutor, né? Eu vi o Sim. anjo dela, ela viu o meu, e vambora. E calhou certinho, né, Ana? Tipo assim, assim, é animal. É muito. Assim, é lindo de ver, sabe? É um trabalho muito bonito. Mas, assim, precisa se conhecer, precisa se permitir, precisa se sentir merecedor, que é outra coisa que a gente vai conversar aqui também, que é essa questão do merecimento, que é muito importante, muito mesmo. Para quê? Para a gente ser um imã, né? É isso que eu queria dizer também, que assim, esse nosso campo vibracional faz com que a gente seja um imã. Seja um imã para o bem, seja um imã para umas coisas que não são legais e que você não quer. Mas, infelizmente, se você ficar nessa vibe não legal, não tem como. Semelhante atrai semelhante. E aí, até que eu coloquei aqui que, por exemplo, quando a gente está vibrando na culpa, no medo, isso daí vibra mais ou menos 30 Hz. Quando você está vibrando alegria, prosperidade, abundância, vai para 600. Por isso que tem uma diferença tão grande. Pô, de 30 para 600 é uma diferença enorme. Por isso que tem vezes quando chega uma pessoa que você fica, nossa, a pessoa é meio negativa, né? Porque você sente aquele peso daquela energia. Ou também, que aí a gente fala que é uma energia que é contraída.
Ou quando você vê também uma pessoa que você acha, nossa, essa menina é tão legal, né? Ai, queria ter ela sempre na minha vida para conversar, pra gente bater um papo, porque ela tá com a consciência dela expandida, ou seja, ela tá vibrando alto. Então você consegue captar isso também, né? A gente até brinca assim: "Ai, meu santo não bateu com fulano, meu santo bateu com fulano". Essa questão do santo bateu, que é uma brincadeira, é tudo uma questão energética mesmo. Foi o que a Nia falou. Calhou da gente, né, entrar na mesma sala lá no Zoom, e aí as nossas energias se fundiram, a gente curtiu e estamos aí, entendeu? É muito isso, assim. Então, assim, o seu campo vai atrair tudo para você. Seja os desafios, seja as coisas boas. Exatamente. E a escala de Hawkins, né, gente, é científico, tá? Não é coisas que a gente está Sim, trazendo, não. É científico, às vezes a pessoa fica um pouco cética, né? Mas são estudos, realmente. Então, quanto mais alto você vibra, mais sua vida flui, mais tudo torna leve, né? Tranquilo, para impulsionar a sua prosperidade, para eu impulsionar a achei sua. que dava para colocar aqui, que eu até printei a escala Hawkins, mas aí depois, quem tiver mesmo interesse e tal, é só chamar a gente por direct que a gente manda também Isso. a escala, que eu achei que dava para colocar aqui, mas quando você divide com a outra pessoa, some a opção de botar uma imagenzinha, sabe? Aí, o compartilhamento. E é Isso. muito bacana esse estudo, porque ele desmistifica, né, Sim, muita coisa e abre nossa mente mesmo para entender algumas coisas dessas emoções, o que elas podem é trazer para o nosso campo, né? porque não dá para você querer atrair a prosperidade na sua vida que vibra lá nos 600 Hz se você está aqui no 30, se sentindo culpado, se sentindo com medo, ressentindo, né? Não tem, não, assim, é discrepante, né? Então é o que eu tô falando, semelhante atrai semelhante. Não dá. Por isso que a gente, para atingir a alegria, que são as altas frequências que estão lá na escala de Hawkins, é alegria, é paz, é iluminação, é amor e a gratidão. Então, para a gente atrair tudo de bom, prosperidade, abundância, a gente tem que estar aqui em cima, na alegria, na gratidão. Nossa, cara, o segredo, né? A gente dando outro spoiler também, né? Mas o segredo da cocriação, da manifestação é a gratidão. A partir do momento que você é grato pela sua vida, pelo que você já tem. Às vezes, tipo assim, ai, mas eu tenho esse carrinho aqui, mas não queria, não. Queria ter, sei lá, a Mercedes. Não, agradeça o que você tem. Se você não for grato pelo que você tem, o que você está mandando de informação para o universo? Que você é ingrato, que você não merece. Tananana. Então não vem, a Mercedes não vem. Enquanto você está lá, tem o seu uninho, e você tá, ai, não queria, ai, gente, não, é para ser grato com o que se tem. A gente vai chegar nesse ponto. Mas o que eu quero deixar para vocês é isso. É se a gente quer ficar aqui em cima e tá vibrando aqui, não compete. Então, assim, é mudar mesmo os pensamentos, as vibrações, para que a gente consiga manifestar mesmo, né? Vai lá, pode seguir. Mas não gostar de alguém não é ruim para o campo magnético? Você fala de não gostar, por exemplo, se eu não gosto de fulano, né? Assim, você tem todo o direito de não gostar das pessoas. Sabe assim, não é que você vai ficar nutrindo aquela coisa para você, não é isso. Mas a gente tem direito de gostar de uma coisa, de não gostar de outra, sabe? E tá tudo bem, a gente não tá aqui para gostar de tudo e ser bonzinho o tempo inteiro, sabe? Até foi bom você ter falado isso, Vel, que assim, uma coisa que eu falo muito também para as minhas clientes, que eu sempre fui muito assim. Porque a minha criação, e isso vem da nossa criação, tá? Principalmente as mulheres. As mulheres foram criadas para quê? Para serem boazinhas, para, né, gostar de todo mundo e quer ser aceita, quer ser amada. E a gente foi criada assim, umas nem tanto, que já são mais duronas, que tem uma energia mais yang, que a gente fala que é energia masculina, mas a maioria das mulheres a gente foi criada para ser a boazinha, né? E a partir do momento que a gente não faz aquilo que a gente quer em prol do outro, por exemplo, você não gosta da pessoa. E você tem esse direito, cara. Não tem nada de errado. E aí você, mesmo não curtindo essa pessoa, você se obriga a ficar perto dela, porque você tem que fazer uma política da boa vizinhança, porque, ai, é minha vizinha, eu preciso ajudar. Você tá indo contra você.
Então, a partir do momento que você vai contra você, você está mostrando para o universo que você não é merecedora de nada, porque se você não olha para você, que você é a pessoa mais importante que tem na vida é você, né? Você pode ser mãe, pode ter filho, pode ter marido, pode ter mãe, pode ter pai, mas a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. Que no final de tudo vai ser você com você mesmo para sempre, sabe? Então, assim, a gente tá aqui pra gente se respeitar, pra gente se amar. A partir do momento que você vai contra aquilo que você quer de verdade, porque às vezes tem um motivo de ser mesmo, porque você não gosta que a pessoa foi isso, foi aquilo outro, depois você pode mudar também, sabe? A questão de gostar ou não gostar pode ser momentâneo. Mas o que eu quero deixar para você é: acolha tudo aquilo que você sente. Se você realmente não curte, não quer estar na presença daquela pessoa, tá tudo bem. E não tem nada, você botou se é ruim pro campo, né? O que é ruim é a gente fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer e faz. Que é como se a gente estivesse se chicoteando, né? Ah, eu sou uma... Né? E aí a gente se xinga, né? Eu sou uma idiota. Nananana. Isso sim é péssimo para o seu campo eletromagnético. Porque você está trazendo mais o quê? Não merecimento, culpa, ressentimento, vibrando lá embaixo. Isso. Então, às vezes, é preferível você não ser tão política assim, e não é ser infantil, não é ser arrogante, não é para brigar, nada disso. É só se respeitar. É ser adulta mesmo. Porque, né, estudando até a parte mais sistêmica, quando a criança, né, que a gente tem dentro da gente uma criança, tá? Uma criança muitas vezes ferida devido à nossa criação, ou até mesmo a criança acha que a mãe deveria ter dado um pouco mais de atenção e não deu, mas isso às vezes é só um achismo da criança. Às vezes a mãe, né, a mãe sempre vai fazer o melhor que ela pode, independente se pra gente fez ou não. A gente sempre tem que olhar para os nossos pais com muita gratidão, porque eles fizeram por nós aquilo que eles poderiam ter feito dentro da consciência deles, tá? Então, quando a gente fica nessa, tipo, ser boazinha, de querer agradar e tudo mais, é uma criança interna nossa que tá ferida, que a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. E aí a gente não coloca para fora a parte adulta mesmo, sabe? De trazer autorresponsabilidade para nossa vida. Então, se você tá vendo que você não curte, que não tá te fazendo bem, cancela, né? Cancela para você se sentir merecedora, se sentir amada. Você precisa se amar, você precisa se respeitar. Então é isso que eu quero trazer para você também, sabe? Não tem nada a ver com brigar, com nada disso. É você acolher os seus sentimentos genuínos. Você pode depois observar por que você não gosta, o que te causou tudo aquilo. Isso. Mas é respeitando a você mesma, né, Aninha? E dentro desse assunto, só uma vertente, né? É sair do não julgamento. Você não tem que julgar outra pessoa por você gostar ou não gostar dela. O respeito é a base de tudo. Então, não tem que existir julgamento. E dentro desse acolhimento dessas informações, você realmente não é obrigada a gostar das pessoas. Mas lembre-se que nós somos reflexos um do outro. Então, se eu não gosto daquela pessoa, você tem que entender, né? Tem que não, né? Se você achar que você entendeu o porquê, né? Você não gosta daquela pessoa. Algo em você está refletindo ali. Então, não é sobre o outro, é sempre sobre nós. É sempre sobre o que a gente sente, é sempre o que está dentro da gente. A gente está refletindo no outro o que tem dentro da gente e a gente não consegue ver. Né? Conscientemente, a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem que buscar essa informação para ressignificar. Quando você ressignifica isso, tudo a seu entorno ele vai mudar. Aquela pessoa que você, eu não suportava, você vai ver ela com outros olhos. Porque você resolveu aquilo dentro de você e não dela, né? E não do outro. Então, a responsabilidade nunca é do outro, é sempre nossa. Sim. E uma coisa no Theta Healing que a gente fala, né? É que da própria lei do espelho, né? E a gente usa muito engatilhamento, né? Tipo, por exemplo, se eu acho que a Ana, tipo, a Ana, né? Nossa, olha só como é que ela tá, né? Cara, se isso me engatilhou, é porque tá dentro de mim esse sentimento, seja pro bom, seja pro ruim. Ou você pode olhar para mim e falar, nossa, como ela é incrível, como ela é maravilhosa. Todas essas características que você tá olhando para ela é porque tem dentro de você. E se você tá, nossa, né, é porque tem dentro de você, então cabe você sempre olhar para dentro e ver tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por isso que o autoconhecimento é fantástico,
né? Se a gente tem um Formador. engatilhamento com alguma coisa, com certeza você precisa trabalhar isso dentro de você, porque tá dentro de você, né? É muito lindo isso. E tem uma lei universal também, a gente no Teta Healing fala do engatilhamento, mas existe a lei do espelho, que é muito isso. Que eu vejo na Ana é exatamente o que está refletido dentro de mim. Seja a parte boa, seja a parte ruim. Então, eu sempre olho no outro aquilo que está dentro de mim. Então, se eu acho que a fulaninha é, sei lá, metida, nananana, é porque dentro de mim tem essas coisas todas, sabe? Então é por isso que a gente precisa se autoconhecer, precisa observar todos os nossos sentimentos para ver por que que eu não gosto dela, né? Não é que vai mudar do dia para a noite, não é nada disso. Vamos acolher o que a gente sente. Mas o mais legal ainda é a gente poder perceber os porquês, né? Ir cavando e tirando as casquinhas da cebola, como eu já falei anteriormente, para a gente descobrir o que realmente está lá dentro da gente, né? E trazer isso à tona, Isso aí, que é o nosso né? guia. Deixa eu ver o que mais. A gente estava falando sobre o campo, né? Sobre o nosso campo eletromagnético, que é a nossa assinatura universal. E aí eu até trouxe aqui para a gente, né? Falei dessa questão do santo não bateu, né? E eu até anotei aqui que falam que o campo eletromagnético de Buda podia ser sentido em 8 quilômetros. Que, tipo assim, o cara era tão iluminado, que o campo dele atingia 8 quilômetros. Os meros mortais, tipo a gente, assim, é 40, 50 centímetros. O do Buda tinha 8 quilômetros. Falam que de Chico Xavier, essas pessoas mais iluminadas, 1, 2, 3 metros. E do Buda era tipo 8 quilômetros. Então, assim, tem sim essa assinatura. A gente consegue medir tudo isso em hertz, né? Se vocês quiserem testar, também uma maneira que eu faço e faço também nas minhas clientes é colocar a escala, né? Você imprime a escala Hawkins no papel, e aí com pêndulo de radiestesia mesmo, ou com cristal, você, né? Primeiro você faz o teste, isso tudo é de radiestesia, né? E aí você Ali, consegue ver. Oi? dá aquela calibrada para. Exato, daquela calibradinha, né? E você vai e consegue verificar qual é a sua fase está, né? Geralmente a gente consegue sentir, né? Se a gente está vibrando baixo, se a gente está em alta vibração, a gente sente, né? Normalmente a gente consegue sentir, mas também é possível a gente ver através de um cristal ou o teste sinestésico também que a gente faz no Theta Healing, né? Que é da frente, corpo indo para frente, corpo indo para trás. A gente também consegue fazer esse teste. Então é maravilhoso, assim, a gente está trazendo isso para vocês que é para a gente, né, tomar conta da nossa frequência, da nossa vibração, porque é isso que vai atrair, que vai fazer com que a lei da atração traga tudo para sua vida, seja bom, seja não tão bom assim, né? Quer falar alguma coisa, amiga? Deixa Não, eu ver se não, tem mais alguma coisa. Beleza, eu coloquei aqui então que a nossa autorresponsabilidade, né? Que nunca é do outro, né? Acho que a Aninha já falou isso também, né? Que tudo tem a ver com a gente mesmo. Então vai junto, né? Parece até engraçado, né? Eu tinha anotado isso daqui, mas a gente já foi falando. é Da lei aquela do espelho, da lei do retorno, estamos tudo na sincronicidade, né? E aí, amiga, eu queria que você falasse pra gente, então, como que é manifestar em teta? Aquela questão de falar, de visualizar, de manifestar em teta, como que é isso? boa, né, gente? O Theta Healing, né, como a gente falou aqui, é uma técnica que a gente usa através de uma meditação, né, uma oração em uma onda teta, né, que é uma onda cerebral. E a Havaiana fala que para manifestar 30 a 40% falando, existe uma probabilidade, né, de a gente falando o que a gente quer manifestar, dessa manifestação se concretizar, de 30 a 40%. E a gente visualizando 50%. E a gente teta, né, nessa onda cerebral, teta, essa manifestação pula de 80 a 90% de concretização. Então, assim, o Theta Healing é um potencial, né? Ele acelera muito a sua manifestação, porque ele está numa onda onde vibra, você está em sono profundo, né? Mais consciente, de uma certa forma, e você pode visualizar, falar, sentir,
e trazer para a sua realidade com muito mais potência, né? A manifestação. Sim, é a Complemente aí, manifestação. Oi, amiga. Termina, achei que você complemente tinha aí. terminado. Não, não pode falar, é porque eu achei que tinha travado aqui, mas pode. Não, deu para ouvir tudinho, deu para ouvir tudinho. Então, quando a gente manifesta em estado teta, né, que é um estado de profundo relaxamento, que a gente sobe para o sétimo plano de existência, que é onde a gente conversa com o Criador de tudo que é, isso tudo é muito potencializado, porque a gente está indo direto na fonte. Mas eu queria também trazer para vocês alguns fundamentos básicos da manifestação. E o primeiro que eu considero, e que assim é um dos mais importantes, é relacionado à clareza. A clareza. Porque assim, hoje a gente está num estado, mas a gente quer chegar no outro. Hoje eu quero, sei lá, eu não tenho carro, mas eu quero um carro X. Mas a gente precisa ter clareza e mostrar para o universo o que você quer exatamente. Isso é um ponto que antes de eu conhecer manifestação e tudo mais, eu nem sabia que existia isso. Ah, eu quero um carro. Tipo, que vier tá bom, né? Mas não, gente, não, não é o que vier tá bom. Não é o gato da Alice, não é a Alice que fala lá pro gato. Ai, gato, pra qual caminho que eu vou seguir, o gato? Mas pra onde você quer ir? Ah, eu não sei. Aí o gato fala, então qualquer caminho serve, né? Então, pô, você quer manifestar um carro. Beleza, o universo pode te dar um fusquinha, o universo pode te dar um carro todo quebrado, porque vai depender da sua frequência, né? Ou se você falar, não, eu quero uma Mercedes, tal, 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 tal. Beleza, cara. Então você precisa ser claro no que você quer. Eu gosto de falar muito que o universo é como se fosse o Waze, 99, Uber. É esse aplicativo universo. Você tem aonde você está e você tem aonde você quer chegar. Então você coloca lá o ponto de partida, o ponto onde você está, o ponto de partida de chegada, e o universo vai, ó, te levando até lá, sabe? Então você precisa dizer aonde você quer chegar para que o universo consiga trilhar esse caminho para você, sabe? Não adianta a gente pedir qualquer coisa, não é isso, porque a gente é co-criador da nossa realidade. Então a gente precisa ter essa intenção, mostrar clareza, sabe? Porque sem clareza, para nada na vida, gente, para nada. Por isso que, assim, eu fui muito buscar também a questão do coaching, porque eu me sentia, às vezes, tipo assim, ai, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. E isso é uma dúvida que é muito constante, que eu vinha muito isso das minhas clientes que verdadeiramente não sabiam o que queriam, porque a gente tem muita crença que a gente ainda vai entrar, né? Muita crença, questão de merecimento, né? Como a gente foi criado. Então acaba que de verdade a gente nem sabe o que quer. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas beleza, mas o que você quer de verdade da sua vida? Ai, não sei, não sei, não sei. Então o primeiro ponto é ter clareza do que você quer para que o universo possa trazer para você. Se você não tiver clareza, pode ir qualquer coisa, né, Aninha? Exatamente. Quanto mais detalhes você colocar, mais probabilidade do Sim, universo te dar, sim, né? sim. Porque tem aquele lance, se você não dá o detalhe, ele vai preencher da forma que ele achar conveniente, né? Então, eu quero uma Seja o lojinha. Fusquinha. É, Eu adoro Fusquinha, cara. E eu falo do Fusquinha porque eu tinha uma professora que ela falava que ela ganhou de verdade. Ela falou que ganhou, foi tipo numa. Esse negócio quando uma rifa. alguém da família faleceu, não sei o quê. Ela falou que queria tanto um carro, mas nunca especificou nada. Aí do nada saiu tipo inventário e ela ganhou um Fusquinha. Tipo, ela falou: Caraca, tipo, eu ganhei o que eu queria. Era um carro, mas veio um Era um Fusca. carro, mas que carro, né? Que cor tem esse carro, né? É automático, é manual, é a diesel, é a alta, é zero Sim, quilômetros, sim, é um carro sim, velho, sim. né? É um carro usado. Que carro é esse? Como é, né? E você sente, né? Como a Sim, gente falou do visualizar, né? Do visualizar, você tem que sentir. Sente você passando a mão no volante do carro, né? Visualiza você dentro desse carro, como você está se sentindo dentro dele, né? O cheiro do carro, qual a sensação que você tem tá dentro dele. Então, assim, quanto mais detalhes você coloca, mais intenção, mais clareza, o universo vai entendendo que você sabe o ponto onde você quer chegar. E ele vai trazer isso para você, né? exato, Vai atrair isso para o seu. exato.
E com certeza, ó, a Vel perguntou. Esse daqui é o nosso, tipo assim, ainda vou falar para vocês ainda quais são os fundamentos, mas com certeza. E amiga, é o tempo todo, cara. É o tempo todo. A gente vai falar. Pode deixar que a gente vai falar. E uma coisa também que eu gosto muito de falar dessa questão do ponto A para o ponto B é que, por exemplo, né, pegando até Jesus Cristo, né? Jesus, ele nunca via, assim, ele não se importava pro ponto A da pessoa, por exemplo, se a pessoa era corrupta, se a pessoa era do mal, se era rico, se era pobre. Ele não se importava com isso, ele se importava para onde a pessoa queria chegar. Com aquele milagre, por exemplo. O cara queria ficar curado, era cego, queria, né, enxergar, o leproso que, né, queria curar. Então, assim, Jesus não se importava com o nosso com ponto A, com o nosso ponto A. Se hoje você está se sentindo que não tá legal, né? Que a vida não tá bacana e tal, não tem problema. Foca no ponto B, sabe? Você olha para o que você não tem, o que você, né, gostaria de ter, mas assim, seja grato pelo pouco que você já tem hoje, que esse é o ponto-chave. É você ser grato pelo que você tem hoje, para que você possa trilhar para ir para o ponto B. E aí sim, você ter clareza do que você quer de verdade para que o universo possa dar. Mas não tem problema se hoje você não queria ter uma coisa que não tem. Agradeça sim o que você já tem para que você possa conquistar as outras coisas que você deseja com clareza, né? Com muita clareza do que você quer. Né? Você tem que falar em voz alta ou escrever. A gente vai falar isso também. Mas assim, a gente gosta. Na verdade, vamos já dar um spoiler, né? A gente ia falar do caderninho da manifestação. Quer deixar mais para depois essas duas perguntas? Ou a gente responde agora, Aninha? Que eu ia falar ainda do manifestar só para você e do puro intento para a gente entrar no caderninho de manifestação. O que você acha? A gente já chega lá, já chega. Falta pouco. Então tá. E aí, outro ponto que também é um fundamento básico da manifestação é manifestar somente para você, mulher. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu pergunto, né, para as minhas clientes, tipo assim, beleza, você ganhou na Mega Sena, ganhou lá 10 milhões de reais, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E para você? Não é para manifestar para o próximo. O próximo vai ser consequência, tá? Lógico que a gente vai ajudar, mas assim, primeiro é o que eu falei, né, da questão da boazinha. Mas primeiro é você manifestar para você mostrar para o universo que você é merecedora. Porque se você quer manifestar para o próximo, é sinal que você não merece nada. Porque se você não se ama, se você não se respeita, se você não consegue nem manifestar para você que você está manifestando para o próximo, que frequência que você está emanando para o universo, né? Então, manifeste para você, se sinta merecedora de tudo aquilo de melhor que o universo tem para dar. Você merece receber tudo de melhor desse universo tão lindo que está tudo disponível para gente. Então, manifeste para você que a sua ajuda, a sua contribuição para o próximo vai acontecer de uma maneira normal, de uma maneira natural. Mas primeiro, queira manifestar para você, não queira manifestar para o próximo. Até porque tem livre-arbítrio das outras pessoas e você não vai infringir o livre-arbítrio de ninguém, né? Então, assim, manifeste para você, não para as outras pessoas, tá bom? Justamente isso que eu ia falar, né? Mesmo porque se você manifestar para o outro, a probabilidade de acontecer é mínima, né? Mínima porque o livre-arbítrio é uma lei universal. Sim, é uma lei universal. Eu não consegui infringir isso, né? Aí a Vel perguntou, né? Se o que eu pedi não for bom para mim. Vel, a gente está falando do livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Você escolhe, você tem o poder de escolhas, né? Se é bom ou não para você, né? O subconsciente ele não entende o que é bom e o que não é para você. Só que tem uma grande coisa aqui, né? Você vai pedir sempre para o bem maior, né? Você vai pedir o Divino Criador para o bem maior, da melhor e mais elevada maneira. Esse é o grande questão. Para a melhor e elevada maneira. Então, o Criador nunca vai te dar nada que não seja bom para ti. Era isso Né? que eu ia Ele falar. sempre vai te olhar como ser divino que você é. Né? Ele vai na sua essência, você é uma centelha de Deus. Então, ele não vai te dar algo que vai te prejudicar de alguma forma. Você pode escolher não fazer um bom uso dessa coisa, porque é uma escolha sua.
tá? Mas Deus nunca vai trazer nada que não seja bom para você. Sim. E se por algum motivo, né? E não é o que você vai pedir que não vai ser bom, mas só que na nossa vida vem situações desafiadoras, né? Em algum momento Sim, vem situações desafiadoras na nossa vida, mas por que que vem? Que é pra gente aprender. Não é porque, tipo, Deus é ruim, porque, sabe, ou que você não é merecedora. Não. É que a gente precisa, em algum momento da nossa vida, passar por situações desafiadoras para que a gente aprenda com aquilo e vai expandir, vai evoluir. Mas nas manifestações sempre vão vir as coisas boas da melhor e da mais elevada maneira, porque você está sempre conectada com o Criador. E o Criador sempre vai querer tudo de melhor para você, sabe? Mas se por algum motivo vier alguma coisa que você considera que não é legal para você, é porque você precisa aprender com aquela situação, né? E não tem nada a ver com a manifestação. É porque você precisava ter esse aprendizado. Então, o universo, ele vai fazendo com que a gente tenha aquilo que a gente precisa naquele determinado momento. Então, de repente, você precisa passar por um desafio porque você precisa ter algum aprendizado com aquilo, né? A gente, às vezes, usa que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, que a gente queira sempre aprender pelo amor, né? Mas se porventura vem alguma situação desafiante, a gente aprende com aquilo e vamos embora, né? E vamos aprender. Então, o mais importante é que se vier algo desafiador, aprenda com aquilo para que não precise vir de novo, né? Então, assim, é a gente, sabe, tentar fazer do limão a limonada e vamos embora, né? Né, Aninha? isso não, total. E aí que eu tinha colocado aqui, né, dessa questão do merecimento, é que nós somos o capitão da nossa vida, né? Nossa vida, a gente tá num barco, nós somos o capitão. Se o capitão não tá bem, se o capitão, sabe, não tá seguro, não tá seguro com aquela tripulação, o barco naufraga, o barco afunda. Então a gente precisa estar bem com a gente mesma, a gente precisa estar se sentindo merecedora, se amando, se respeitando para que o nosso barco flua nas águas, né? Para que o universo possa trazer tudo de melhor para a gente. Então, essa questão da gente manifestar apenas para a gente mesmo tem essa questão do livre-arbítrio, e mais ainda da gente mostrar para o universo que a gente é merecedora de tudo de melhor que a gente tem para receber aqui na Terra, tá? E outro ponto que. Processo, né? Oi? Oi? Que a gente confia no processo, né? Porque se você não Exato. você confia no processo, que você não está preparada para isso, realmente não vai vir, né? Então você tem que Sim. acreditar de por intento que Isso aqui que era a próxima coisa. Manda aí o que é o por intento, então, amiga. por intento é você justamente acreditar com o coração, né? De puro coração. Porque às vezes você quer alguma coisa, mas que não é da sua alma. É o ego que está ali falando para você. Por exemplo, eu quero manifestar na questão do carro, né? Ah, eu quero uma Range Rover, né? Eu quero uma Range Rover, mas um, um Uno ou um Fiat, ele satisfaz a minha necessidade. Muito mais do que a Land Rover, mas eu quero para mostrar para as outras pessoas, porque meu ego quer dizer que eu tenho mais, né? Mas não, o outro carro me serve, é o outro carro que eu gosto, inclusive, era um sonho que eu tinha de infância ter, ou era uma vontade que eu sempre tinha ter aquele carro. Mas não, para mostrar para as pessoas eu quero outro. Então, o universo, a probabilidade é que ele não vai te dar, porque seu ego está falando muito mais do que seu coração. Né? Então, por intento é isso, é você pedir com o coração, de genuíno, né? Com o que tem dentro da sua Sim. alma, de puro, de claro. Isso é que o universo vai entender. O seu mental ele não vai superar o seu coração nunca. Então, sempre você tem que sair daqui para vir para aqui, para o coração. É o que eu sempre digo, né? Tudo que você vai fazer é com o coração. Tem que ter esse puro intento, né? Mas complemente aí, amiga. Então, assim, essa questão do carro, né? Então, vamos supor, eu quero manifestar, vai, Land Rover aí que você falou. E aí você se pergunta, né? Por que que eu quero essa Land Rover? Ai, porque, né? Aquela minha amiga lá, nossa, vai ficar morrendo de inveja de mim. Ou então, tipo assim, nossa, eu vou mostrar para minha mãe que eu venci na vida, sabe? Então, às vezes, o nosso sentimento
é para querer afrontar o outro, é porque você quer se mostrar. Gente, não é assim que a gente tem que manifestar. A gente tem que manifestar do fundo do nosso coração, né? A gente tem que manifestar da melhor e da mais elevada maneira. Se você está manifestando, pô, uma Mercedes, porque você quer aparecer, porque você quer se sentir, sabe? Mas não é que a gente não pode se sentir poderosa, não tem nada a ver, não. Mas é, por exemplo, assim, você se sentir poderosa, mas para diminuir os outros, para humilhar os outros, isso não é um sentimento adequado, né? Então, assim, provavelmente não vai vir desse jeito. Ou às vezes até vem e vai embora facilmente também. Por isso que muitas pessoas às vezes ganham na Mega Sena, ganha Big Brother, não sei o quê, e perde tudo. Porque não estava afinado com aquela energia, né? Então, assim, a energia do dinheiro, a energia, né, de uma Land Rover, tudo que eu falei lá no início, tudo tem energia. A gente precisa estar linkado com essa energia. Pô, eu quero ganhar 10 milhões na Mega Sena. Para que você quer ganhar 10 milhões? Qual é o puro intento disso? Ah, não, é porque, pô, eu quero ter uma vida legal, eu quero ter um plano de saúde, eu quero pagar uma boa colégio para meu filho, nananã, nananã. Tudo bem, é possível, mas você tem que se alinhar com essa energia, né? Por isso que a gente precisa limpar, ressignificar, porque tudo é energia. Para você ganhar 10 milhões na Mega Sena, você tem que estar afinada com essa energia. Senão você pode até ganhar e depois perde tudo. Por isso que muitas pessoas perdem porque elas não conseguem segurar. Nós somos imã, né? Como eu falei. Então o dinheiro vem, porém eu não consigo reter esse dinheiro. Porque a minha energia não está segurando esse dinheiro. Então, às vezes, a gente, né, ganha o nosso salário, não sei o que, ganhou, não sei o que, puf, nossa, foi embora, eu nem vi, porque você tá com tanta crença, com tanta coisa, que você acaba que você deixa aí, vai embora e você não vê, você não segura isso. Então, assim, precisa olhar a questão do puro intento, dos porquês que você quer manifestar certas coisas, se realmente é do seu coraçãozinho, aqui do chakra cardíaco, ou se é do seu ego, né? Se for do seu ego, pode esquecer. Que você pode receber, mas também pode ir embora facilmente, né? Um grande exercício, né, assim, que eu aprendi com a Andressa, para a gente identificar se é o ego ou se é o coração, é você se perguntar, né? Se não tivesse mais ninguém aqui, se tivesse só eu no mundo, não tivesse mais ninguém olhando, eu queria isso realmente? Então, Exato. eu acho que é certeiro, assim, isso aí, né? Não, é Vai certeiro. dizer realmente o que é, né? Sim. E aí a Vel perguntou, né? Como colocar o ego de lado? Assim, ó, o ego, desde que a gente está aqui encarnado na Terra, a gente vai sempre ter o ego dentro da gente, tá? O que a gente consegue sim é colocar ele um pouquinho de lado. Como que a gente consegue isso? Se autoconhecendo. A partir do momento que você começa a querer se conectar com a sua essência, que é o seu eu superior, que é o ser de maior luz que possa existir, que é total inteligência, que é total amor, amor incondicional. A partir do momento que você começa a se conhecer e começa a querer centrar essa energia em você, você começa a colocar o ego de lado um pouco, começa a reduzir ele, porque você quer se conectar com o eu superior. Eu, por exemplo, todo santo dia, eu medito e chamo meu eu superior. Intenciono que eu quero que meu eu superior esteja comigo o tempo todo. Antes de fazer essa live, meditei e pedi, vem meu eu superior, porque meu eu superior é sabedoria pura. É tudo de melhor que possa existir ao nosso eu superior. Lógico, né? Tem o Criador, né? Não, né? Mas assim, o nosso eu superior é o ser mais elevado da nossa parte, assim, né? Que nós somos pedacinhos, fractais. Mas o nosso eu superior é o ser mais elevado. Então, a partir do momento que você intenciona, que você quer profundamente que você seja a sua essência em ação aqui na Terra, o ego começa a ficar de lado. Mas para isso, você precisa se conhecer, né? Você precisa entender que horas que seu ego tá falando e falar, opa, calma aí, né? Fica um pouquinho aqui que agora a essência vai entrar em ação. E assim é a vida inteira, gente. Tem o ego e tem a criança, né?
Tem a criança ferida também, que vem falando com a gente, começa a fazer birra. Ai, mas eu quero isso. Eu queria aquele carro, aquele Tucson lá, que não sei o quê. Ai, por que você não veio daquele jeito? Gente, né? Tem um tempo também, tem um tempo certo, né? Então a gente precisa colocar de lado a criança, né? E colocar o ego também no seu devido lugar para que a gente seja a nossa essência. E aí sim a gente começa a manifestar tudo de melhor pra gente, porque a gente tá na essência, né, Aninha? Exatamente isso. Peraí, meu amigo, meu celular tá descarregando aqui. Ô, Vel, qual Ah. foi a pergunta da Ana? Você perguntou alguma coisa, amiga? Perdi, Não, perdi ela tá isso. falando em relação à pergunta que eu falei, né? De se não tivesse mais Ah, ninguém. da Dessa, né? Isso, isso. É, porque é muito isso, né? Porque às vezes a gente quer aparecer mesmo. Ah, eu quero porque minha mãe, eu quero mostrar para minha mãe que eu venci na vida. Eu quero mostrar para aquela minha tia que eu não gosto muito, que eu, pô, sou muito maravilhosa. Né? Não, é por Não, intento, é você com você mesma. Esquece a sua volta. É você com você mesma, aquilo que vai te fazer feliz verdadeiramente. Pô, eu quero sim uma Mercedes, tá tudo bem, porque eu quero me sentir bem, é o carro que eu sempre sonhei a vida inteira. Aquela Mercedes azul, sei lá, com banco branco, de couro. eu Tá tudo mereço, né? certo. Por você, porque você quer, mas não Sim, pelo tá tudo outro, qualquer outro certo. motivo que não seja para te levar, né? Sim, a gente é merecedor de tudo aquilo que a gente quer, sabe? Mas sem para ferir o outro, sem para meter o dedinho no outro, é por você. É por isso que a gente colocou aqui a questão do por intento. E aí, vamos falar do caderninho de manifestação, então? Deixa eu ver se tem Simbora. se tem mais alguma coisa aqui. Ah, ela tinha perguntado a Vel se tem que falar em voz alta ou escrever. Foi essa a pergunta dela. Ah, cadê? Ela falou exatamente isso, ó. Tem que Ah, falar em voz alta ou escrever para ó, manifestar? manifestar você pode fazer das duas formas, ou somando tudo isso, né? Você vai falar, você vai escrever, você vai visualizar, tudo isso vai potencializar a sua manifestação, né? O importante é colocar isso para o universo, né? Essa intenção para o universo. Essa intenção tem que estar no seu coração. O caderninho é ótimo, é maravilhoso, assim, ele é um potencializador de manifestações, mas só ele não vai resolver o problema, né? Só ele não vai trazer isso. Você tem que colocar em ação. Então, você vai falar, você vai escrever e você vai se movimentar em direção àquilo. Ah, na questão do carro que a gente está falando muito, né? Eu quero esse carro, só vou escrever, só vou visualizar. Você tem que ir, dar um passo adiante disso, né? Vai na concessionária, faz um test drive, né? Se permite fazer uma experiência com esse carro. Ai, mas a grana está curta, não dá. Se planeja, começa a fazer um planejamento financeiro com essa intenção do carro. Então, faz sua parte, que o universo também ele vai fazer a dele. Mas você tem que ter ação, senão isso não Então, vai acontecer, né? é aquela equaçãozinha, né? Ser, ter, agir para ter o resultado, né? Mas Exatamente. assim, sobre a Agir. manifestação mesmo, eu gosto muito de escrever. Assim, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de escrever o que eu quero e eu leio isso também. Por quê? Porque eu tô lendo, eu tô ouvindo, eu tô escrevendo, né? Eu tô escrevendo, então eu tô utilizando todos os meus sentidos. Então, eu tô escrevendo, eu tô lendo, eu tô ouvindo, eu tô falando. Então, assim, é como se eu mandasse toda essa vibração para todo o meu corpo. Meu corpo todinho tá sentindo tudo aquilo que eu tô querendo. E, obviamente, o universo tá entendendo toda essa frequência, né? Porque a linguagem do universo é o nosso campo eletromagnético, né? Ele não entende, o universo não entende português, inglês, alemão. Não. Ele entende a vibração da pessoa. A minha vibração é diferente da Aninha, que é diferente lá do japonês. Cada um fala de um jeito, se comunica de um jeito, mas para o universo tá todo mundo no mesmo barco, mas cada um com a sua assinatura digital lá da frequência. Então, assim, eu escrevendo e falando, eu estou emanando isso para o universo. Isso que a Ana falou, da gente experienciar, isso é fantástico, porque você está mostrando mais ainda para o universo que você quer aquilo e você já está trazendo essas experiências para dentro de você. Então, quando você vai lá numa concessionária fazer o test drive, eu não tenho ainda essa grana,
Porém, quero me planejar financeiramente porque eu quero esse veículo. Então, assim, eu também não vou ficar sentada de braços cruzados esperando que vai cair um milagre da minha cabeça, não. Então, eu vou me planejar o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro para comprar esse carro. Porém, eu já começo a fazer essa experiência. Então, eu vou lá, faço test drive e solto, gente, e solto. Depois a gente vai explicar qual que são os bloqueadores, né? Que é esse efeito Zenão aí, que é a questão da ansiedade. Então a gente faz, e aí quando você for visualizar de novo, você já tem aquela sensação com você, como é dirigir aquele carro, ventinho no rosto, que música que eu tô ouvindo ali, sabe? Aí você já pode se imaginar numa estrada, indo pra praia, indo pra onde você quiser. Enfim, aí você traz isso para você, porque o seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é real, né? Tipo assim, o que é real físico mesmo do que é o seu pensamento, né? Se você fechar o olho e falar para você pensa numa maçã, você vai ver uma maçã. Mesmo que ela não esteja na sua mão, você já sabe que é maçã, você vai ver o que é maçã. Então, assim, o seu cérebro não faz diferença. Por isso que as visualizações são tão poderosas. Porque para o seu cérebro, você está vivendo aquilo de verdade. Por isso que a meditação também é tão legal, né? É tão edificante. Então, assim, você visualiza, você sente, você experiencia tudo isso. E aí a manifestação fica muito mais poderosa. Quando você escreve, quando você sente, quando você pensa. É muito isso. Né, Aninha? Exatamente. E já escrever, né? Pensar e emanar tudo agradecendo. Sentindo como Isso, eu se tô botando. já Agradecimento é a tivesse. chave principal, né? Exatamente. O agradecimento é E a quando chave. for escrever, é escrever como se você já tivesse tido Dessa aquilo. isso. Não é escrever no futuro. Ah, eu quero, né? Ah, daqui a não sei quanto tempo eu quero. Não. Gratidão, universo, pela minha Mercedes CLK 100, cor branca, estofado tal, papapá, papapá. Gratidão, universo, pelo meu marido, que eu não, né, que você quer manifestar o marido também, não tem marido, quero marido, tal, 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 tal. Agradeço o universo pela casa de praia, nanana. É sempre no presente e sempre agradecendo. Esse também é o ponto principal. Você já mostrar que você já tem aquilo, mesmo que você não tenha, você já está mostrando para você mesma que você já tem, que você é merecedora daquilo. Por que a gente escreve no presente? Porque você já é, você já tem. Existe uma versão de você aqui no universo que já existe, vivendo tudo isso. Se você consegue fechar o seu olho e se imaginar num carrão que você gostaria muito, isso é real, é possível disso acontecer para você. Se eu falar para você assim, você gostaria de ser o presidente da República? Você consegue se imaginar sendo presidente da República? Eu não consigo. Então, essa manifestação eu não faria. Tá entendendo? Tipo assim, eu não consigo me imaginar sendo, sei lá, cara, sendo astronauta agora, na minha atual situação, não me vejo, sabe? Então, assim, eu não vou nem pensar nisso. Então, você vai manifestar realmente aquilo que você consegue. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Por isso que quando, assim, a gente vai até... A gente consegue. É isso que eu quero trazer para vocês. Que tudo aquilo que a gente imagina... Que às vezes a gente fica, né? Ai, tô imaginando demais, tô sonhando demais. Não, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Sabe? Então, se é para sonhar, sonha mesmo aquilo que você quer. E não é ficar tipo, nossa, mas é muito grande, eu não vou conseguir. Se você ficar pensando que não vai conseguir, que não pode, acabou a manifestação também. Então, sabe, sempre com aquela coisa boa de que você vai conseguir, que já é seu. Eu já tenho a Mercedes, eu já tenho a casa de praia, eu já tenho tudo aquilo que você manifestou, você já tem. Você já é você, né? Ih, será que a Aninha caiu? Ixi, sumiu aí pra vocês, gente, a Aninha? Ixi. Bom, enquanto ela caiu, acho que, né, se Deus quiser, ela volta, né? Eu vou falar com vocês, eu tava aqui lendo algumas coisas aqui que vocês me botaram aqui nos comentários. Eu vou só falar aqui o que bloqueia a manifestação, e aí eu volto aqui para o que vocês colocaram aqui no chat, tá? Então, assim, o que bloqueia a manifestação enquanto acho que a Aninha vai se... Acho que ela estava com problema na bateria, né? Tomara que ela consiga. O que bloqueia a manifestação?
bloqueia as nossas crenças, o nosso sistema de crenças, que na física quântica a gente chama de paradigma. O que é o paradigma? É tudo aquilo que a gente sente, que a gente crê, né? Então, se você sente que você não é merecedor, que você sente que, pô, dinheiro é a raiz de todo mal, que, eu não vou ser rica não, porque rico sabe, ruim, para não falar, né, coisa, né, muito pesada. Eu não quero ter dinheiro não, porque, sabe, rico não entra no reino do céu. E isso tudo são crenças que a gente tem, que às vezes a gente nem sabe que tem, mas estão arraigadas lá dentro do nosso sistema de crenças. E aí, com o Theta Healing, a gente consegue, né, no estado meditativo, ir puxando isso de dentro da gente. A gente vai perguntando, né, mas por que você não se considera próspero? O que aconteceu com você? O que você sente? Por quê? Então a gente começa a fazer esses questionamentos, de repente, surge uma crença do nada que você nem imaginava que tinha dentro de você, e é ela que está bloqueando a sua manifestação. Porque, claro, se você acredita que você não merece aquilo, ou se você acredita que dinheiro não traz felicidade, de verdade, lá no fundo, porque tem a diferença, né? Se eu posso falar para você, dinheiro. Não, imagina, dinheiro traz felicidade. Isso aí você está pensando com a sua mente consciente. Mas às vezes lá dentro, lá no subconsciente, que é lá no finzinho, às vezes você acha que dinheiro não traz felicidade porque sua avó falou isso para você quando você era criança. E às vezes lá no fundo você tem isso. Mas sua mente consciente está, não, imagina, não, nada a ver. Então a gente precisa investigar realmente quais são essas crenças, quais são esses paradigmas que estão dentro da gente, que bloqueiam tanta essa prosperidade, abundância, e bloqueia a manifestação, sabe? Então, se você manifesta alguma coisa e não, e lógico, né, espera um tempo e tudo e tal, se ela não se concretiza na sua vida, é porque às vezes tem uma crença ali que está fazendo com que ela não se realize, que ela bloqueia toda essa manifestação, tá? Ai, convida ela de novo? Peraí, gente. Deixa eu ver se ela voltou. Ai, voltou, graças a Deus. Oi, amiga. Ai, que bom que você voltou. Eu já mandei o convite. Peraí, gente. Vamos ver. Ups. Pronto. Vamos ver se agora vai. Deixa eu ver, então, o que vocês estão falando aqui, que eu tô curiosa, né? A gente não se aguenta, né? Deixa eu ver aqui o que a Dai falou. Alguns anos atrás, eu intencionei escrevi um caderno que queria voltar para a cidade que moro hoje e que queria ter minha renda financeira. Demorou, mas aconteceu, porque foi atrás disso. Com certeza, cara. Maravilhosa. Gratidão. Viver o desejado. O que a Vel quis dizer com esse viver o desejado? Pergunta aí para mim de novo, que se eu falei, eu já esqueci. Na época, nem imaginava que existia como profissão que eu faço hoje, mas era algo que eu tanto queria, que se tornou real. Ai, maravilhosa. Mas engraçado que eu só fui ver o que tinha escrito há pouco tempo. Não, depois eu vou contar para vocês como que foi a minha manifestação do curso até de instrutor do Theta Healing. Ai, amiga, por que você não tá voltando? Eu já te convidei. Me manda o convite aqui, Aninha. Me envia a solicitação, se você tá aí. Tananã, já mandei. Temos cara da crença nada a ver com essa por Deus, né, Bia? Bia. Bia é minha cliente também, gente. Como fazer para limpar essas crenças limitantes? Boa, Jana. Então, com o Theta Healing, né? A Bia tá aí. A Bia pode até dar um depoimento dela aí pra gente. Com o Theta Healing, a gente faz um digging,
que é uma ferramenta que a gente usa de escavação. Né? Então, a gente está em ondas teta, né? A gente faz uma meditação, a gente acessa o sétimo plano de existência, né? Que é o plano do Criador, e a gente fica lá, né? A gente está totalmente ancorado por Deus. E aí a gente começa a perguntar para a pessoa o que ela tem medo, né? O que ela gostaria de manifestar na vida. E aí a pessoa começa a falar, começa a vir certas coisas que a pessoa até fica tipo assim, meu Deus, né? Então a gente começa puxando através do digging. O digging são perguntas que o terapeuta faz para o cliente, para que o cliente consiga descobrir o que está guardado lá no subconsciente. Gente, o subconsciente representa 95% da nossa mente. Só que a gente vive aqui nos 5%. Mas o que domina a gente é o nosso subconsciente. São crenças que a gente traz, às vezes até do útero da nossa mãe, sabe? São crenças que a gente traz genéticas. São crenças que a gente traz históricas ou de alma, para quem acredita até em outras vidas. Então, são crenças que a gente traz, assim, de muitas e muitas e muitas existências, sabe? Então, assim, só mesmo no trabalho de muito autoconhecimento. Aí a Bia falando, sim, quando estamos em teta, as respostas simplesmente vêm. Ai, é muito isso, assim, sabe? Porque a gente começa a tirar as casquinhas da cebola, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até chegar naquela crença que você fica, uau, eu nem sabia que eu pensava assim. E aí, às vezes, tipo assim, nossa, minha mãe pensava desse jeito, né? Então, assim, eu tô trazendo isso pra minha vida, essa crença, só que essa crença não é minha. E aí a gente cancela, aí o que acontece? Você viu que você tem uma crença X. A gente cancela essa crença, né? Eu reprogramo, né? O terapeuta reprograma essa crença, só que agora com uma conotação positiva na sua vida. E a gente faz um download. O download, né? O terapeuta se conecta com Deus, com o Criador de tudo que é, e vem aquelas chuvas de bênçãos para você, né? Então você cancela aquela sua crença ruim, não boa, e a gente coloca, instala, né? Como se fosse um programinha mesmo de computador. Você faz um download de um aplicativo, de um programa para você, só que agora com uma nova versão, né? Porque, tipo assim, a crença, ela não é exterminada, abolida, ela é reprogramada, né? Tipo assim, você não tira de volta, você não tira uma crença, você coloca uma outra crença positiva no lugar. Então é isso que acontece. E aí a gente faz esse download, que é maravilhoso, e ressignifica tudo isso, né? Sozinha você até consegue, mas para isso você precisa ter esse trabalho de muito autoconhecimento, de realmente você ver aquilo que te traz tanta dor, tanto sofrimento, sabe? É que assim, sozinho você consegue, jamais vai dizer que não. Porém, quando você tem ajuda, você consegue, sabe, de uma outra vertente. Por exemplo, eu sou terapeuta. Quando alguém, uma terapeuta, aplica Theta Healing em mim, é diferente quando eu mesma faço meu autodigging. Que a gente faz o autodigging, né? Que é essa escavação. Nossa, todo dia eu faço em mim. Às vezes eu tô tomando banho, vem uma crença, eu fico, meu Deus do céu. E aí a gente ressignifica tudo isso. Beleza, com certeza a gente consegue. Porém, quando você tem uma ajuda, e isso porque eu, né, domino a técnica e tal. Mas quando eu vou com alguma colega para fazer em mim, também é diferente, porque, né, é outra pessoa, é outra pessoa com outra vivência, né? Então a gente sempre acaba trocando um pouco mais, mas com certeza sozinha você consegue também. Porém, eu acho que o caminho fica um pouco mais árduo, né? Ou um pouquinho mais demorado. E com o Theta Healing, a gente contando, né, num processo meditativo, a gente consegue acessar isso com mais facilidade, tá? Ai, de nada, Jana. Eu vou continuar aqui. Meu Deus, cadê a Ana? A Ana caiu mesmo, né, gente? Deixa eu ver se ela está aqui de novo. Vou chamar aqui, ver se ela aparece. E ela aparece aqui para mim. Eu chamo, deu algum tilt aqui. Eu não sei o que aconteceu. Agora, um efeito que eu, né, descobri agora com a física quântica também, que eu não conhecia, que para mim é uma novidade, assim, que, né, fez todo sentido, que é o tal do efeito Zenão. Que quando eu comecei, né, a estudar, eu fiquei... Oi? Fala... Ah, desculpa, Bia. Fala sobre a crença voltar.
Se você não... Então, verdade. Obrigada, Bia. A crença, como é uma coisa que às vezes ela tá muito enraizada dentro da gente, porque veio de outras vidas ou porque veio do útero materno. Por exemplo, eu tenho 40 anos, né? Então, assim, eu tenho crenças que eu vim, tipo, né, desde muito, sei lá, 30 e tantos anos com aquela crença. E eu ressignifiquei. Porém, em algum momento, se vier alguma situação desafiadora na minha vida, essa crença ela pode ressurgir. Porque foi o que eu falei para vocês. A gente não extermina, a crença ela não vanish, não some. E a Aninha tá me chamando aqui no WhatsApp. Ela disse que a internet dela tá uma benção. Tá aparecendo aqui pra mim. Tá chovendo, ela tá no WhatsApp. Ai, tá bom. Eu vou ficar tentando aqui, ver se assim que ela aparecer, a gente tenta colocá-la de volta. Então a crença ela não desaparece. A gente coloca uma outra positiva no lugar. Porém, às vezes você vive um desafio tão grande na sua vida. Aquela crença estava com você tantos anos que ela pode voltar do nada. E aí você fica assim, sério, meu Deus, mas eu já limpei essa crença, como que essa crença me volta? Então você vai lá, ressignifica, faz todo o trabalho. Então, assim, por isso que eu falo que o trabalho do autoconhecimento é para sempre, para a vida inteira. Em algumas situações muito desafiadoras, pode voltar aquelas crenças que você achava que tinha sumido. E aí sim, com o seu trabalho de autoconhecimento, você vai e consegue ressignificar e tá tudo bem, sabe? A gente não pode ficar se cobrando tanto. Viu que a crença voltou, limpa, cancela e segue a vida. A Vel tá falando. Ela falou que tá chovendo pra caramba lá e a net tá ruim, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois eu vou ler direitinho aqui os comentários de vocês, tá? Só para finalizar aqui também, que tem o tal do efeito Zenão. Zenão foi um cientista que estava estudando a física quântica e ele viu que a partir do momento que a gente fica muito em cima dos elétrons, que os elétrons eles bloqueiam. Aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, mas que negócio esquisito é esse, né? Que elétron bloqueio e tal. E aí eu comecei a estudar e comecei a entender que o que eles estavam querendo dizer com isso. Que toda vez que a gente está muito ansioso, que a gente quer muito uma coisa, a manifestação para, ela congela. Porque é como se fosse a questão de você estar assando um bolo, você coloca um bolo lá no forno. Aí toda hora você vai lá, abre o forno e olha para ver se o bolo tá pronto e fecha. Você abre lá toda hora o bolo para ver se tá bom e fecha, sabe? Cara, o que vai acontecer? O bolo vai solar e vai demorar pra caraca pra ficar pronto, porque toda hora tá abrindo o forno, tá abrindo, fechando, tá abrindo, fechando. Então, ou vai demorar muito para ficar pronto, e quando ficar pronto vai ficar muito ruim, porque vai ficar solado. Outra coisa também é quando você põe lá o leite para ferver. Você fica olhando lá o leite, fica olhando lá o leite não ferve. Ô, amiga, deixa eu ver se tu volta, se você consegue aqui, vi que tu entrou. Vamos ver se vai. Então, aí voltando, vamos ver se a Aninha consegue entrar. Quando a gente tá lá fervendo o leite. Hoje em dia a gente não ferve mais tanto leite, né? Então, às vezes, as meninas mais novinhas não vão nem saber o que eu tô falando. Mas antigamente, a gente fervia o leite, a gente botava o leite numa leiteira para ferver, para tirar bactéria e tal. E a gente ficava olhando ali o leite. O leite não fervia. A gente virava a cara para pegar não sei o quê. Oi, amiga! Você voltou. Tua internetinha tá frum, 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 frum. E aí a gente vira a cara, ou seja, a gente parou de ficar ansioso, o leite ferve. Oi, amiga, eu tô falando do efeito Zenão. Ixi, tá ruim. Então, o efeito Zenão, ele congela a nossa manifestação. Então, assim, por isso que é tão importante o soltar. O soltar é o quê? É confiar, sabe? Não é ficar naquela ansiedade de toda hora, tipo assim, eu quero um carro. Quero muito aquele carro. Aí toda hora você vai lá na garagem e vê se o carro tá lá. Ai, mas o carro não tá. Ai, meu Deus, mas esse carro não vem. E tudo tem um tempo certo para acontecer. Tem um tempo divino das coisas acontecerem. Então, assim, o que a gente faz? A gente manifesta, escreve no caderno, faz a visualização, como a gente comentou, mas solta. Não é para ficar lendo o caderno todo dia. Não é para ficar pressionando, cara, a Deus.
A gente não pode ficar pressionando a criação, né? A gente tá aqui para soltar as coisas e confiar. Se a gente fica em cima, meu Deus, o carro não veio, não calma aqui, o carro não veio. Que energia que você tá emanando pro universo? De ansiedade, de não confiança, de não merecimento, né? Então, tudo isso fica marcado no nosso campo eletromagnético, né? Então, assim, manifestou, solta e confia. Confia, cara. Se você não confiar, não vem. Não é para ficar lá toda hora olhando, toda hora vendo. Não, cara. Senão não vai colapsar a função de onda. Que aí depois eu entendi o que era isso. É isso, cara. Os elétrons, eles precisam fluir, né? A nossa vida é um fluxo. Se a gente fica muito em cima naquela ansiedade, principalmente sem confiar em Deus, não vai, né? Tenho que focar em uma coisa só? Não, de jeito nenhum. A gente está aqui na Terra para a gente ter tudo de melhor em todos os campos da nossa vida. Então a gente pode sim, pode, deve e merece ter relacionamentos incríveis, né? Tipo parceiro, parceira, amigos incríveis. A gente merece viajar, a gente merece ter, sabe, plano de saúde, escola maravilhosa para os filhos, faculdade, tudo aquilo que a gente quiser. Não precisa focar em nada. Né? Você vai manifestar, colocar num papelzinho tudo aquilo que você deseja verdadeiramente, com puro intento, né? Tudo aquilo que a gente já falou. Porém, você pode fazer N pedidos, N situações. E o soltar é você soltar tudo. Você não pode ficar ansiosa com nada. É como se fosse assim, igual a Dai estava falando, que ela escreveu no caderninho e esqueceu. E é isso. E eu faço muito isso também. Eu esqueço, às vezes, das manifestações que eu faço. Aí, de repente, acontece a manifestação, eu abro meu caderno, caraca, eu tinha manifestado isso, tinha até esquecido. Sabe? Então, esse é o soltar. É você querer, mas você até esquece. E quando você esquece, é que vem a manifestação. Vem muito mais rápido do que quando você tá... Se você tá em cima, não manifesta. Porque você está emanando a não confiança e o não merecimento. Então, você não manifesta. Então, você manifesta tudo aquilo que você quer, coloca no caderninho e esquece. Solta, vive a sua vida, porém, agindo, né? Pô, você quer comprar um carro, então eu vou fazer um planejamento de, né, como que eu faço para ter esse dinheiro. Vai agindo, né, para o universo sentir que você está indo de encontro com o que você quer, tudo bem. Porém, você solta, você não fica naquela ansiedade, que toda ansiedade traz coisa ruim e a gente sabe disso. E é tudo que a gente não precisa, né? Ficar com o nosso campo com essa vibração negativa, né? Fazer um cartaz de sonhos é excelente, eu adoro fazer. Né? A gente chama até do... É o cartaz dos sonhos que fala mesmo, né? Eu tenho o meu aqui, todo final do ano, assim, eu faço um, que é o cartaz dos sonhos para o próximo ano. E é muito legal, porque você vê aquilo, né? Só que assim, não é para ficar toda hora, não sei o que e tal. Tem pessoas que falam que ficam vendo isso o tempo inteiro. Depois que eu entendi como funciona a manifestação, você olha de tempos em tempos, porque o seu cérebro sabe o que você quer, o universo sabe aquilo que você quer, inclusive está materializado ali no cartazinho, né? Com as fotos e tudo e tal. Então, assim, eu acho que não é legal ficar olhando isso o tempo inteiro, justamente para não dar esse efeito zenão. Antes de eu ter esse conhecimento, eu também deixava aqui e ficava olhando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí eu percebi que realmente não ia, não fluía. A partir do momento que você faz o seu cartaz, mas não fica naquela ansiedade que não, que eu quero ir para Bahamas, então, sabe? Você deixa as coisas fluindo, o universo se encarrega de trazer aquilo até mais rapidamente para você, porque você confia. Então, assim, o que eu posso te falar sobre o cartaz dos sonhos é maravilhoso de fazer, para você ter clareza, né, do que você quer, do por intento que a gente já conversou, porém, não fica naquela neura, naquela ansiedade de ficar todo dia, toda hora, olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo, para você não bloquear a sua manifestação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, né? Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Isso, né? Quando a gente solta é que as coisas vêm com mais rapidez, tá? E aí eu queria deixar para vocês, então, o que a gente deve fazer, um pequeno resumo para que vocês entendam o que a gente precisa fazer para manifestar.
É limpar as crenças, verdadeiramente, todos os paradigmas. A gente precisa se autoconhecer. E foi o que eu falei, se as manifestações elas não acontecem é porque tem crenças internas dentro de você que você não está sabendo da onde que vem, que está bloqueando essas manifestações. A gente precisa ser um imã positivo, a gente precisa estar vibrando positivamente para que a gente consiga atrair tudo isso. Ser claro, né? Saber exatamente o que a gente quer com puro intento. Manifestar para você. Estar sempre aqui em alta frequência. O merecimento, a questão do merecimento é muito importante, né? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho, né, do merecimento, é se perguntar mesmo, né? Ah, eu quero ganhar, sei lá, na Mega Sena 1 milhão. E aí você se pergunta, eu acho que eu mereço? E escuta dentro do seu coração o que que vem. Às vezes você pode falar, não, você não merece. Por quê? Ah, porque você vai ficar arrogante se você for muito milionária. Eu vou ficar arrogante mesmo? Aí você começa a se questionar se isso é verdade, se isso não é, para você ir limpando essas crenças em você, se você quiser fazer, né, o tratamento sozinha. Mas com um terapeuta te ajudando, você consegue ir puxando isso muito, com muito mais facilidade. E vem um monte de crença, a gente vai, ó, limpando um monte de crença, porque as crenças, elas são como se fosse tudo num caixotinho, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. A gente fala, quando a gente tira aquela crença raiz, todas as outras vêm junto. Então é isso que acontece na sessão de Theta Healing. A gente vai tirando as raízes para que venha todas essas crenças que não servem à tona, né? Ó, mostra o mapa que a gente não estava conseguindo. Mapa? Não entendi, Vel. Me coisa aí de novo. Solicitar? Peraí, deixa eu ver se ela volta aí. Só para ela se despedir da gente também, né? Por favor. Vamos ver se eu consigo chamar a Aninha de volta. A Bia, para mim, por enquanto, não serve escrever, porque eu fico ansiosa. Então, salvo imagens, sigo coisas relacionadas e sempre quando penso sobre, penso tendo a certeza que terei o que eu quero. Sim, com certeza. Na verdade, não é nem que eu terei, que eu já tenho na minha vida, mas é muito isso. E outra, a gente precisa se respeitar mesmo. Se você sente que não curte escrever, tá tudo bem. Mas assim, o que eu quero deixar para vocês, que às vezes o nosso ego, ele faz com que ele faz com que a gente não faça o que deveria de fazer para a gente não manifestar. A questão da escrita, eu falo por mim, porque eu também ficava com essa coisa, não quero escrever não gosto, não. Porém, quando a gente escreve, tem a energia, gente, tudo é energia. Tem a energia da gente escrever, tem a energia da gente vibrar, da gente pensar, da gente visualizar. Então, assim, é lógico, se você não quer, não escreve. Porém, saiba que dá uma potencializada. E aí é entender por que, que você não gosta de escrever. Verdadeiramente é você que não gosta de escrever ou é o seu ego que está fazendo com que você bloqueie para justamente você, às vezes, não manifestar aquilo que você gostaria. Então, é esse o trabalho da gente tentar entender os porquês, né? Então, é muito isso. Aí é escrever, e se for escrever, é sempre visualizar que isso já existe. Isso já. A Aninha tá falando que ela tem uma oração agora. Mas eu tô acabando aqui, amiga. Falta 1 minuto. Então, depois, se vocês quiserem, a Aninha vai fazer lá no Insta dela. É uma oração. O vizinho tá vindo rotear comigo. Ela vai fazer uma oração agora que ela tá fazendo da terapia multidimensional que ela faz, tá? Mas eu já tô acabando aqui. Então, o que eu quero deixar com vocês é muito isso, sabe? Já senti que já é, e o mais importante, gente, é o ser grato pelo que já tem e já agradecer pelo que você vai ter, né? Que tipo assim, que você já tem, mas eu quero deixar para vocês entenderem do tempo verbal. Vocês agradecerem o que vocês têm hoje e agradecer aquilo que vocês vão ter, como vocês já tendo isso na sua vida. Esse é o pulo do gato, sabe? É vocês já agradecerem pelo que você já tem.
Solicitar. Preciso trabalhar essa autoconfiança no meu filho. E outra, quando a gente tem filho, dependendo. Quantos anos tem seu filho, Vel? Porque dependendo da faixa etária da criança, a criança, né, de 0 até 7 anos e meio, ele está totalmente conectado na sua energia, na energia da mãe. Depois dos 8 até os 14, ele começa a sintonizar com a energia do pai. Seja pai de criação, seja a figura masculina que está ali próximo dele, tá? Isso é outro estudo, é estudo sistêmico, mas é assim que funciona. Então, quando você tem algum material, com certeza. Depois você me dá, a gente pode começar pelo direct. Quando a criança tá até os 7 anos e meio, ela tá muito conectada na energia materna. Então, se você trabalhar em você mesma, eu falo isso porque eu tenho um filho de 3, tá? Então, eu também me trabalho o tempo inteirinho para que ele fique livre disso tudo, sabe? Mas aí o que acontece? Você precisa trabalhar em você. Você trabalhando em você, efeito borboleta, efeito cascata, vai passar para o seu filho. Então, cuide de você, porque você cuidando de você, você vai estar cuidando do seu filho, sabe? Por consequência. Ele ainda é pequeno, ele está ainda ligado muito na sua energia. O que você vibra, o que você sintoniza, você está passando para o seu filho. Depois de uma faixa etária dos 8, ele começa a sintonizar com a energia masculina. Toda criança, independente de ser menino ou menina, tá? São fases da nossa vida. Isso tem a terapia sistêmica que fala. Então, até os 7 anos e meio é com a mamãe. Dos 8 aos 14 é com o papai. Mesmo que você não tenha pai, o pai morreu, alguma coisa, vai sintonizar com a figura masculina mais próxima, um primo, um vizinho, até, sabe, assim, aquela pessoa que está muito colada ali, que pode não ser o pai, mas vai ter que ter uma figura masculina, ou também a criança pode não ter a mãe, mas tem uma figura feminina ali perto dela, ela capta toda essa energia nossa. As crianças, principalmente piquititico, porque eles ainda não estão, né? Até os 7 anos, então, eles não estão, eles estão se formando, eles são uma esponjinha, né? Então, tudo aquilo que a mãe está sentindo, a criança sente também. Então, a gente, por isso que, assim, quem é mãe, né, sente essa coisa de querer se cuidar, porque sabe que se a gente se cuidar, a gente vai passar isso pro filho por conseguinte, né? E aí vai fazer com que eles não sofram o que a gente sofreu, né? Até estava fazendo um post hoje que vai pro ar, acho que amanhã, se não me engano, sobre o basta. Parou por aqui essa crença, eu não vou passar para os meus filhos, eu não vou passar para quem tiver depois de mim, parou aqui em mim, entendeu? Então bloqueia essa crença em você para você não passar isso para o seu filho, né? Que é tão gostoso de saber, tipo assim, não vou passar isso porque, tipo assim, eu tô me curando, eu tô me tratando, mas é um profundo autoconhecimento, né? Mas aos poucos a gente vai, vai se afinando em tudo. E eu queria deixar com vocês uma mensagem. Primeiro eu queria saber, né, se tem mais alguma dúvida, se eu passei batido aqui no chat de alguma dúvida de vocês. Se eu esqueci de falar alguma coisa, falei das crenças. Deixa eu ver. Esqueci alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui se eu deixei alguma. A Bia falou, né, do carro automático. Como começou a procurar, queria a Tucson e ela tem essa Tucson. Ah, e você perguntou, né, Vé, o que eu já ganhei do universo. Mulher do céu, depois que eu aprendi a manifestar, eu comecei a ganhar muita coisa, de verdade. Eu ganhei um iPhone do meu marido. Eu ganhei um notebook que eu queria, porque meu notebook não estava bom para eu poder trabalhar. Eu fiz o curso de instrutor de Teta Healing. Eu manifestei isso em janeiro. Essa história é legal. Pus no meu caderninho, né? Em janeiro, quando fiz o meu primeiro curso de DNA básico, eu falei, quero fazer o curso de instrutor. Mas olha só, quero fazer meu curso de instrutor em Montana, ainda tá Montana nos Estados Unidos, tá? Em Montana, com a Havaiana, quero ficar lá, tchururu, tarará. E tipo assim, né? Falei, botei um monte que queria ficar lá com a Havaiana e não sei o que, tal, 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 tal. Beleza. Mas o que aconteceu de verdade, verdadeiramente? Na véspera do curso, eu tinha, tipo, me inscrito, mas sabe assim, tava nem. Na véspera do curso, eu recebi um e-mail, nossa, vai lá, né? Tipo, parabéns, você está inscrito no curso de Teta Healing, só que foi online.
Não foi presencial do jeitinho que eu queria. Claro, estamos em plena pandemia. Mas eu achei que a gente já poderia estar todo mundo curado, que eu já poderia ter ido viajar. Enfim, não foi do jeitinho do que eu quis, porém foi da melhor e da mais elevada maneira, sabe? Então, às vezes, pode não vir do jeitinho que a gente queria, mas a experiência foi incrível. Eu me formei do mesmo jeito, eu vi a Havaiana, só que foi pelo computador. Conheci a Aninha, conheci tanta gente maneira no online, né, no curso que eu fiz. Então, às vezes, tipo assim, a gente manifesta, às vezes pode não vir do jeitinho que a gente queria, mas vem sempre da melhor maneira possível. É isso que eu queria deixar para vocês, sabe? E a gente, quando a gente começa a entender essas questões da manifestação, a gente vê que a gente manifesta o tempo inteiro. Quantas vezes você, tipo assim, queria uma vaga para estacionar lá no estacionamento, não tem vaga nenhuma, de repente, do nada, aparece uma vaga para tu e você vai lá e coloca o teu carro. Isso é uma manifestação, né? Ou então você queria muito, sei lá, comer uma comidinha XPTO, de repente um vizinho bate na tua porta, alguém bate, nossa, olha só o que eu trouxe para você, sabe? Às vezes eu queria tanto um copo desse, de repente alguém vai te dar. Então, assim, a manifestação, ela acontece o tempo inteiro, porque a gente está pensando, a gente está sentindo, a gente está emanando. É lógico que, pô, escrever é legal, fazer o cartazinho dos sonhos é legal, porém, a gente está manifestando o tempo inteiro, porque a gente é energia, né? A gente manifesta o tempo inteiro. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que sim, vamos colocar no caderninho, se possível, principalmente os sonhos maiores, né? Os sonhos grandes, né? Que a gente quer mesmo se organizar para mostrar para o universo que a gente está em ação, que a gente tá indo, né, a favor desse nosso sonho. Porém, a gente manifesta o tempo todinho. Todinho a gente está manifestando porque a gente é energia. Por isso que a gente precisa policiar os nossos pensamentos, policiar as nossas crenças, para que a gente manifeste sempre as coisas boas na nossa vida através da lei da atração. Que foi o que eu falei no início para vocês, que semelhante atrai semelhante. Tá bom? É isso, meus amores. Tem mais alguma dúvida que eu esqueci? Ô, meu amor, o meu Instagram você consegue pegar aqui em cima, mas ó... Ô, Bia, consegue? Tu tá aí, amor? Você consegue colocar pra mim? Porque tô com um tripé aqui, minha filha. Tô com medo de... Com a minha unha grandinha. Meu arroba é Garcia Andréa. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Porque a minha unha, graças a Deus, tá tão bonita. Foi a Bianquinha que fez. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra tu. Gente, eu queria deixar pra você... Isso, obrigada, Bia. Obrigadão. E eu queria deixar a última, uma frase que eu amo, que é: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim para que elas venham até você. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Cuidem do seu jardim. O que é o jardim? Pensamento, sentimento, ação. É cuidar de você, é se amar, é se mostrar merecedora, sabe? É se respeitar, respeitar você do jeitinho que você é, se perdoar se por algum momento você fez alguma coisa que você achou que não era legal. Se perdoa, sabe? Seja leve, você sendo leve com você mesma, as borboletinhas vão chegar no seu jardim, que são as manifestações que a gente está manifestando o tempo inteiro. Tá bom, meus amores? Tem mais alguma dúvida? Podemos ir? Vocês gostaram? Gratidão, Vé. Adorei te conhecer também. Maravilha, fico muito feliz. Então, queria, né, deixar isso com vocês. Cuidem do jardinzinho de vocês para que as borboletinhas todas cheguem até vocês. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, Janaína. Obrigada. Então, as meninas que não me seguem, me segue lá. A gente vai trocando informações também pelo direct. Gratidão, Bia. Gratidão, Dai. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, meninas.